mas não tem problema. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite para participar dessa mesa. E só fazendo um adendo, eu sou pesquisadora da Fundação Carlos Chagas hoje. Eu sou formada pela Fundação Getúlio Vargas, mas já não estou lá há algum tempo. Então, a formação está correta, só o meu local de trabalho atual, que é a Fundação Carlos Chagas. Aproveito para deixar um abraço da professora Bernadette Gatti, que realmente não pôde estar presente essa manhã, por questões de saúde na família, mas ela estava toda programada para vir, e deixa, então, um abraço a vocês. O meu desafio aqui, falar dos desafios do desenvolvimento profissional docente no Brasil, numa mesa que está a professora Lynn Goodwin, que é parte da minha bibliografia, como vocês vão perceber, pelos assuntos em comum. Então, é uma honra, professora, falar na mesma mesa que a senhora. E isso se apresenta, né? Isso, de fato, o desafio fica maior ainda quando a gente tem esse tipo de coisa acontecendo na vida. É uma honra, mas é um desafio. Então, o que eu decidi trazer para vocês são alguns dados da Thales 2013. É uma pesquisa da OCDE, que nos ajuda a pensar um pouco, não só a formação, mas tem N assuntos em relação aos docentes do país e aos ambientes de aprendizagem. Pronto. Então, o que é a Thales? A Thales é a Teaching and Learning International Survey. É uma pesquisa, então, o nome em português ficou Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem. É uma pesquisa coordenada pela OCDE, a mesma que faz o PISA. Mas, como não tem resultado de aluno, acho que a Thales acaba sendo menos famosa que o PISA, né? Mas, então, não é um exame, não é uma prova, de fato, só uma pesquisa com questionários para professores e diretores, especialmente do Fundi 2, mas também para alguns países toparam entrar na amostra do Fundi 1 e do médio. O Brasil está só na do Fundi 2, que é a principal. E o Brasil participou, inclusive, em 2008 e em 2013. A amostra de 2013 já tem mais países, aí vocês podem ver 34 países. E o Brasil e os outros países que participam, eles não participam só na aplicação, ou decidindo, né, ou topando participar. O INEP e o MEC participam, inclusive, da decisão dos assuntos que vão fazer parte da Thales. Então, está aí dentro, só para vocês terem uma ideia, ambiente e condições de trabalho das escolas, formação e desenvolvimento profissional dos professores, também dos diretores de escola, tem informação, sobre desenvolvimento profissional, sobre práticas, também questões sobre autoeficácia e satisfação profissional. Então, é um banco de dados muito rico, que está disponível, inclusive, não só o banco de dados, mas os resultados para 2013 estão no site do INEP, acho que eu coloquei aqui, deixa eu dar uma olhada. Isso. Está aí a participação do Brasil, e nesse link tem os relatórios, tanto o relatório internacional, o relatório para o Brasil, e as tabelas com os resultados, inclusive por unidade da federação e por rede. Então, por exemplo, para o Rio de Janeiro, tem a rede estadual e o conjunto das redes municipais do estado do Rio de Janeiro, está tudo tabulado nesse link que vocês encontram lá no site do INEP. Então, o que eu vou trazer um pouco vem da Thales e conversa muito com o que a professora... Obrigada. Que a professora Lynn Goodwin vinha tratando a respeito da literatura. O que a formação continuada aparece na Thales com o nome de desenvolvimento profissional. É um termo mais amplo que é usado, então, na literatura. Aí dentro cabem tanto atividades mais formais, oferecidas por secretarias, enfim, por escolas, mas também atividades mais informais, tudo que tem a ver com desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, enfim, por parte dos docentes. Então, inclui tanto participação em cursos, em oficinas, em seminários, essas questões que têm a ver com colaboração em grupos de pesquisa, indução, mentoria, observar pares. Então, tem questões sobre todos esses tipos de formação na Thales. E eu trouxe alguns dados do Brasil, inclusive teve um slide que eu tirei, mas eu lembro dos dados até para contar para vocês, porque eu achei que a apresentação estava muito comprida. Mas a primeira notícia é boa, porque a maioria dos nossos professores responde ter participado de atividades de desenvolvimento profissional nos últimos 12 meses. É boa, mas não é totalmente boa, porque nem todos, então 91,5% dizem que participaram. Aí o slide que eu tirei dizia de que tipo de atividade eles participaram.
Por que eu tirei? Porque dizia só os nomes das atividades. Então, só para dar uma explicação para vocês. Por exemplo, cursos e oficinas, que estariam em inglês, o que a professora Aline estava chamando de workshop, é o que mais tem participação dos nossos professores. Mas eu não consigo dizer que isso é positivo ou negativo, porque o nome curso e oficina para a gente não é necessário. Oficina até a gente usa para coisas mais curtas, mas o nome curso pode ser relativo a alguma coisa que acontece em um dia, mas pode ser um curso mais extenso. Então, dentro desses tipos de atividades que 66% dos nossos professores disseram ter participado nos últimos 12 meses, curso quer dizer muita coisa no Brasil, é isso que eu estou querendo dizer, e a maioria desses nossos professores que participaram de algum desenvolvimento profissional participaram de algum curso. As atividades que tiveram menos participação são, por exemplo, as que têm a ver com observação de pares, que têm a ver com participação em grupo de pesquisa com outros professores, que tiveram em torno de 33% a 35% de participantes. Então, essas que teriam características um pouco mais próximas com a colaboração aparecem menos. Mas a gente tem dados mais específicos que vão dizer dessa qualidade da formação, e é isso que eu quero apresentar para vocês. O que a Thales traz como desenvolvimento profissional eficaz? Que tem tudo a ver com o que a professora Linha apresentou. Na Thales, eles apresentam essas 4 características para compor um índice de desenvolvimento profissional eficaz. Vamos por partes, então. O que é esse eficaz? São especialistas que trabalham com desenvolvimento profissional, que foram chamados pela equipe da Thales para criar esse indicador. Eles observaram em pesquisas empíricas, então, é pesquisa que foi observar o quanto que aquele tipo de formação contribuiu para a mudança de práticas dos professores ou para a mudança de crenças dos professores acerca da sua prática, mas especialmente para a mudança das práticas dos professores, a melhoria dessas práticas, a partir ou depois de ter realizado o tipo de desenvolvimento que a gente está comentando aqui. E o que tem de pesquisa, a professora Aline estava falando, tem muita pesquisa, principalmente para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala de pesquisa internacional empírica, o que tem mais dessa literatura que eles usam é para os Estados Unidos, porque eles têm mais dados para fazer esse tipo de análise. Mas, inclusive, como é que eu vou dizer? Um desafio, uma coisa que eu acho que está colocada, né, para quem está, até para a Carmen está aqui, é incentivar esse tipo de pesquisa aqui no Brasil. De pesquisa empírica, para ver que tipo de forma de ensinar determinadas coisas funciona melhor ou faz com que os alunos aprendam mais, mas também como são as formas de formar professores mais eficazes. Como é que os professores conseguem aprender melhor de forma a conseguir mudar suas práticas, e aqui eu não estou falando, está todo mundo fazendo tudo errado, tem que mudar tudo, mas como é que eles conseguem aprimorar aquilo que eles fazem a partir das nossas formações, para dizer que aquilo realmente vale a pena e que a gente precisa disseminar aquele modelo, né? Então, em primeiro lugar, ser ativa. Bom, eu vou passar, porque eu tenho aí cada uma a explicação do que quer dizer. Tudo que eu vou falar aqui já passou, então eu vou ser um pouco mais rápida, porque tem tudo a ver com o que a professora Aline já apresentou. Então, o primeiro ponto, tem uma questão na Thales que pergunta se o professor, nessas formações que ele teve, nesses últimos 12 meses, o quanto dessa formação ele participou de formação que dava oportunidade dele de uma aprendizagem ativa. E, entre parênteses, eles até colocam que não só assistir a alguém falando. Isso para deixar claro para o professor do que eles estão falando que é aprendizagem ativa, né? E aí, quando os professores colocam, bom, na maioria das atividades, em todas as atividades, ou nenhuma atividade, enfim, é desse tipo de resposta que os professores dão em relação a esses quesitos que eu vou falar para vocês. Então, no caso de ser uma aprendizagem ativa, então, uma aprendizagem que seja baseada realmente em atividades concretas de ensino e de aprendizagem. Então, o quanto dessa formação dos professores deu a oportunidade deles planejarem, ensinarem, avaliarem, ou foi baseada, ou foi focada nesses tipos de conhecimentos e de habilidades. E que teve oportunidade para que esses professores apliquem esses conhecimentos com seus próprios alunos. Já que a gente está falando de formação continuada, isso é possível, né? A gente não está falando com um professor na formação inicial que a gente precisa garantir que ele esteja num estágio. Ele já está na sala de aula, então isso se torna, inclusive, uma oportunidade
mais fácil de fazer essa aplicação do que está sendo discutido. E aqui um ponto bem importante que a gente vê na literatura sobre o tema, não está falando que tem que ser prático, o importante é a prática, mas sim aliar a teoria e a prática, porque a gente acaba caindo muito nessa polêmica, né? O importante é ser mais teórico, o importante é ser mais prático, mas o difícil, e que inclusive é difícil de ver isso acontecendo, como é que se faz isso, de fato conseguir aliar a teoria e a prática. Se eu tiver um tempinho no fim, eu vou dar um exemplo de como está sendo feito isso em um caso no Brasil. O fato de ser específico, então, para esses especialistas que ajudaram a construir a Thales, o que é uma boa formação continuada, né, um desenvolvimento profissional, considera as necessidades dos professores. Quem aqui, sendo professor ou não teve que ir em algum curso que não tinha nada a ver com aquilo que lhe interessava ou com o seu conhecimento na sua vida profissional. Não acho que com quase todo mundo deve ter acontecido isso, comigo já aconteceu, e você não sabe o que você está fazendo ali, para que você está naquela formação. Então, não sei o que aconteceu aqui. É um tipo de característica que parece meio óbvia, mas muitas vezes as atividades são feitas de forma mais genérica mesmo, e achando que um tipo padrão de formação vai servir a todo mundo, e enquanto a literatura empírica aponta que atividades de formação, sejam elas individualizadas por meio de mentorias, por exemplo, que vão ver as necessidades específicas daquele indivíduo, ou por grupos com conhecimentos ou com necessidades, na verdade, em comum, sei lá, sejam professores de uma mesma disciplina, no mesmo momento da carreira, ou de uma mesma escola, a formação vai conseguir ser desenhada para essas necessidades específicas desse grupo. Também, de um trabalho colaborativo na formação, então, se pergunta se, né, na Thales, se o professor, nessa formação que ele participou, ele teve a oportunidade de colaborar com outros professores, e que também, como eu falei, pode ser 1 a 1, pode ser numa mentoria, ou pode ser num trabalho mais coletivo com um grupo maior, e além de ajudar nesse sentido de a profissão deixar de ser tão solitária, você ter oportunidades de troca, ter esse benefício também de pensar problemas coletivos e trabalhar nessa comunidade de aprendizagem para chegar numa visão comum e trabalhar problemas em comuns, soluções em comum para problemas em comum. E, por fim, eles só trabalharam com 4 fatores nesse indicador, de ser contínuo mesmo. E aí tá aí esse ponto de não adiantar ter um tipo de formação que seja de um dia só, as picadinhas, né, o spray and pray, porque senão você não consegue aprofundar. O professor não tem a chance de aplicar na sua prática, voltar e discutir aquilo que ele aplicou, não consegue aprofundar a discussão de assuntos tão complexos que são parte da formação docente, e o que faria com que essa formação não fosse tão eficaz, se ela não for de forma contínua e permanente. O que a gente tem de resultado para esses itens no Brasil, então? Aí, para a pergunta, né, se a maior parte ou todo o desenvolvimento profissional que participou nos últimos 12 meses se tinha essas características. Então, 32% dos professores disseram que teve oportunidade para a aprendizagem ativa, 37% disseram que foi para um grupo específico, ou da sua disciplina, ou da sua escola, 30% disseram que teve oportunidade para trabalho colaborativo, algum tipo de colaboração com colegas, e só 20% disseram que teve continuidade, não foi uma atividade dispersa, assim, uma atividade e acabou. Então, a gente vê aí que, apesar de 90% dos nossos professores falarem que participaram de algum tipo de desenvolvimento profissional, a maioria participou de desenvolvimento, não teve incluído no seu desenvolvimento essas características que seriam de um desenvolvimento profissional considerado eficaz pela literatura empírica. E aí, com um destaque para o ponto da continuidade ser ter um menor percentual ainda. Então, parece ser um dos maiores desafios mesmo, você criar condições para uma formação continuada que, de fato, seja continuada, não seja uma participação esparsa no tempo e no conteúdo, né? E aqui, só para... eu destaco algumas barreiras que, inclusive, a própria Thales traz
traz dados sobre isso, sobre as condições, ela traz dados sobre a questão da capacidade técnica ou das condições de conhecimento que a gente tem instaladas atualmente para fazer isso. A gente não tem dado, acaba sendo por pesquisas que a gente encontra ou por pessoas, por especialistas mais experientes que trazem para a gente, da dificuldade que a gente tem de compartilhar o que acontece dentro da sala de aula. Os nossos professores ainda têm bastante essa dificuldade. Não quer dizer que isso não esteja acontecendo em lugar nenhum. A gente começa a ter notícias de programas de mentoria, de indução para professores iniciantes, que partem desse trabalho com mentores mais experientes e que têm como parte do seu trabalho a observação da sala de aula. Então, apesar de não ser uma coisa tão comum no Brasil, como os próprios dados da Thales mostram, a gente vê um movimento disso acontecendo em alguns cursos e em algumas iniciativas acontecendo aqui no Brasil. Outra dificuldade que a gente tem, ou desafio que a gente teria, é a falta de expertise mesmo em métodos ativos de aprendizagem. Por exemplo, como observar uma aula. Observar uma aula todo mundo consegue, mas como observar uma aula de forma a analisar aspectos importantes e dar um feedback para aquele professor daquilo que está no caminho correto ou do que ele precisa aprimorar e como ele aprimorar. Para fazer isso, a pessoa tem que saber realmente ser uma pessoa muito experiente e ter um conhecimento realmente de práticas e de teoria e ser alguém com toda essa capacidade e ter sido formada para isso. E a gente ainda não tem, muita gente como eu falei, tem alguns programas começando com mentoria e tal, mas isso ainda está bem no começo no Brasil, a gente precisa trabalhar bastante essas questões. E também a literatura no país ainda é restrita mesmo, sobre o como ensinar e como trabalhar a gestão da sala de aula. A gente tem muita literatura sobre formação de professores, enfim, mas o como fazer, o como ensinar, que tem mais, em outros países isso é mais abundante, aqui a gente não valorizou muito ao longo do tempo, não tem um histórico de valorização desse tipo de literatura, e daí quando a gente vai trabalhar num curso, oferecer um curso com esse formato, a gente encontra essa dificuldade no Brasil, que é, cadê essa literatura para apoiar quem vai dar esse tipo de formação continuada? Outros pontos que são barreiras, de fato, complicadas para oferecer esse tipo de desenvolvimento profissional, tem muito a ver com garantir as condições para essa formação contínua. Um dos pontos é que a gente observa, geralmente nos países que estão na Thales, em especial, a Thales tem países mais considerados com melhores resultados, tem países que ainda estão no meio do caminho, mas a maioria dos professores nesses países estão em uma escola só, em tempo integral. Quem não está é uma exceção, não é algo que é recorrente. Já no Brasil, a gente ainda tem um percentual considerável de professores nessa situação, que na Thales são 23%, porque a pergunta é essa, que se você trabalha em mais de uma escola do Fundi 2, mas quando você pega os dados do censo escolar, esse pessoal do Fundi 2, quem está também em outra escola do ensino médio, ou então do Fundi 1, são 34%. Então, a gente tem 1/3, mais ou menos, dos nossos professores que não está em uma escola só, o que dificulta ter esse tempo para o trabalho pedagógico, para a formação na escola com aquela equipe. E outra questão é que a Thales pergunta se o professor está em tempo integral na escola. Qual o percentual das suas horas ele está trabalhando como professor? Na verdade, essa pergunta ela diz respeito ao trabalho do professor como professor em todas as escolas e em todas as redes. Quanto do seu tempo, pergunta assim, por exemplo, esses que eu coloquei aqui como 40% só dos professores estão em tempo integral. Foram 40% que responderam que trabalham mais de 90% do tempo integral como professor. Então, a gente tem 60% de professores do Fundi 2 que não estão pelo menos 90% como professores. E desses 60% que não estão, a Thales pergunta, mas você não está porque você quis? Te deram oportunidade para decidir se você queria estar em tempo integral ou não? Metade disse que sim e metade disse que não. Então, se a gente conseguisse abrir oportunidade para pelo menos essa metade que está interessada em ser professor em tempo integral, a gente já teria 70% dos professores numa condição melhor para poder desenvolver o seu trabalho e para poder participar do desenvolvimento profissional. E só mais um último dado, também em relação ao número de horas que os professores lecionam. A gente sabe que existe a lei do piso e existe o 1/3, a garantia de 1/3 das horas fora de sala de aula, mas nem todas as redes estão cumprindo. A gente vê por esse número de 20 horas
mais ou menos, é uma média, né, para os professores que lecionam em tempo integral, está próxima do que seria 1/3, um pouco acima, quer dizer que não está tão distante, mas ela é muito distante da média da Thales. Nesses países que participaram da Thales, e aqui eu vou só adiantar que, realmente, se vocês virem a lista, não são só os países no topo dos resultados, mas tem uma variedade grande dos países, os professores lecionam mais ou menos metade do tempo que eles têm na jornada deles. O resto do tempo, eles trabalham tanto com planejamento, correção de atividades, atendimento a alunos, formação, desenvolvimento profissional, colaboração profissional e também assumindo algumas outras tarefas que ajudam no desenvolvimento do trabalho na escola. Então, eles acabam assumindo algumas responsabilidades, vou dar só um exemplo, por exemplo, pela frequência dos alunos. Tem alguns sistemas que trabalham assim, pela política de comportamento, ou por desenvolver alguma atividade extracurricular. O fato é que os professores não estão tantas horas lecionando e com tantos alunos, por conta do número de turmas que nossos professores brasileiros acabam tendo. Então, essas condições também dificultam a reserva de um período na sua semana e que seja constante para que esse trabalho seja contínuo de desenvolvimento profissional. Eu acho que eu consegui dar o recado inteiro. E obrigada. Muito obrigado, Gabriela Moricone, pela sua explanação.